Um dos grandes perigos diante das promessas de Deus é a impaciência na espera. Nós somos imediatistas, nos tornamos uma sociedade imediatista. E Deus não tem pressa em cumprir as suas promessas. Ele tem o tempo certo para cumprir dentro do seu projeto para a nossa vida. Se nos tornarmos impacientes, isto não quer dizer que Deus não vá cumprir as suas promessas, mas na nossa impaciência, nós podemos ter atitudes que vão nos prejudicar ao longo da jornada. Tenhamos cuidado, porque as promessas de Deus realmente se cumprirão na nossa vida, mas tem o tempo, e não é o nosso tempo, é o tempo do Deus que fez as promessas. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos adultos, estudando o segundo trimestre de 2026. Estamos tratando sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Estamos estudando com o pastor Elinaldo Renovato, um trimestre que nos faz entender a jornada de Abraão, sobretudo, e também a jornada da sua descendência, Isaque e Jacó. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 3, lição de número 3 do dia 19 de abril. O título da nossa lição é A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Como falamos agora na abertura da nossa aula, precisamos não só crer nas promessas de Deus, mas acreditar que o Deus que prometeu sabe o tempo certo para o cumprimento da promessa. E isto é algo que precisamos de disciplina mental para alcançarmos. Porque ao aguardar o cumprimento das promessas, muitas coisas podem tentar o nosso coração para nos fazer caminhar de forma desvirtuada daquilo que Deus realmente tem preparado para nós. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 16, versículo 2, que nos diz o seguinte: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Queridos, Sarai não estava de todo errada, não é? Porque era comum, quando a mulher não tinha filhos, que o esposo possuísse a serva da sua mulher, e esse filho gerado pela serva era considerado filho da sua esposa. Só que nós precisamos entender que nos planos de Deus para a nossa vida, não basta chegar onde Deus quer, é preciso trilhar o caminho que Deus quer. Como diz o pastor presidente, nosso pastor presidente, pastor José Suimar Caetano, tem que ser no tempo de Deus, do jeito de Deus e conforme a vontade de Deus. Aliás, ele fala tem que ser da vontade de Deus, no tempo de Deus, mas tem que ser do jeito de Deus. Não faça nada que Deus tem prometido para a sua vida sem que seja do jeito de Deus. Porque se não for do jeito de Deus, não vai dar certo. A verdade prática nos ensina que a impaciência é antagônica à fé, contrária à fé, ela não caminha junto com a fé, pois não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Como falamos aqui, o tempo não é o nosso, o tempo é o tempo de Deus. Por maior que sejam os nossos desejos de que a vontade de Deus se cumpra agora, hoje, Deus tem um tempo para cada coisa. A palavra-chave da nossa lição é impaciência. O que é impaciência? É a falta da virtude que todos nós precisamos ter de esperar
de esperar, sabendo que aquele que espera em Deus não fica simplesmente parado esperando. A esperança em Deus é uma esperança de esperançar, ou seja, é nos conduzir dentro daquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida. Paulo disse a Timóteo: milita em prol das profecias que existem ao teu respeito. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 16. O texto bíblico nos diz o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: tu és Deus da minha vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera, de Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Queridos, é interessante olharmos este texto, né? E quanto aprendizado tem neste texto para nós. O ambiente aqui da nossa aula e o tempo da nossa aula é curto para tudo o que nós temos de aprendizado neste texto, mas esse texto ensina muita coisa. Uma das coisas que o texto ensina é que Sarai oprimiu Agar. Agar estava realmente zombando de Sarai. Agar, depois, né? Aliás, esse é o primeiro aprendizado. Depois que Abraão possuiu Agar como esposa, Agar se sentiu equivalente a Sarai e começou a menosprezá-la. Foi um erro. Foi um erro. Aliás, estava tudo errado, né? Desde o começo. Estava errado quando Sarai decidiu oferecer Agar como esposa para Abraão. Estava errado quando Abraão resolveu entrar a Agar e ter um filho com ela. Estava errado quando Agar zombou de Sara. É claro que Agar não tinha escolha. Ela era uma serva, mas ela menosprezou Sara. Estava errado quando Sara perseguiu Agar e ela teve que fugir para o deserto. Só atitudes erradas. 3 pessoas, nós vamos ver isso na lição de hoje, 3 pessoas envolvidas em uma só circunstância
E todo mundo fazendo aquilo que não deveria fazer, sem que ninguém desse um grito e falasse, gente, será que é isso mesmo a vontade de Deus? Será que é isso mesmo o que Deus quer? Enfim, nós aprendemos aqui diversas coisas. Importante é que o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, encontrou Agar no deserto e disse, eu vou multiplicar a tua semente, ela será grande, mas tem uma coisa, ela vai habitar na face de todos os teus irmãos, a mão de todos será contra ele e a mão dele será contra todos. E a gente está vendo isso acontecer até hoje. Quem é este povo descendente de Ismael? Os palestinos. Os palestinos são descendentes de Israel. Aí se você olhar na prática, olha o que Deus disse aqui que está se cumprindo até hoje. A mão deles é contra todos e a mão de todos é contra eles. Enfim, Deus falou e cumpriu. Deus protegeu a vida de Agar. Deus é perito em pegar essas situações todas adversas. Quando a gente olha e vê uma bagunça, Deus pega essa situação e coloca todas as coisas no lugar. O nosso escritor nos disse aqui na introdução que Abraão, vamos acertar as coisas aqui, Abraão já estava com 85 anos e sua esposa também era bem idosa. Percebam, Deus chamou Abraão tinha cerca de 70 anos. Então já havia passado aqui 15 anos. Veja só, Deus tinha feito uma promessa para Abraão que ele seria pai e já tinha passado cerca de 15 anos e a promessa não tinha se cumprido. Além da promessa não se cumprir, eles já eram velhos, avançados em idade e Sara continuava estéril. Sara precisava entender que na hora de Deus agir, Abraão também, né? Na hora de Deus agir, Deus ia abrir a madre de Sara. Deus faz aquilo que é necessário para que no seu tempo, tudo que ele prometeu aconteça. Eles não conseguiram esperar e a gente já sabe da história, mas a gente vai perceber na lição de hoje o resultado disso. Primeiro ponto da lição vai falar sobre o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Primeiro parágrafo, o plano para ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda, não é verdade? Deus não precisa, muito pelo contrário. É Ele quem nos ajuda. O nosso escritor, ele nos disse aqui o seguinte, ó. O tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não cumpria. Ponto. Isso era uma verdade. Então a esposa de Abraão, né, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do seu esposo e a esterilidade dela, pensou numa solução humana para, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Ou seja, o que eles estão fazendo aqui é um atalho, é uma solução humana. Gente, Deus não precisa disso. Deus não precisa de ajuda. Deus tem o controle do tempo, dos tempos e das estações. E nós precisamos alimentar a nossa mente com isso, porque às vezes Deus fez promessas, o tempo vai passando, a gente não vê nada se ajeitando para cumprir e a gente começa a desesperar. Meu Deus, não vai ter como, não vai acontecer, porque nada está se movendo para que aconteça. Calma, Deus está no controle. Ainda no final deste ponto, pastor Elinaldo vai nos dizer que a impaciência tornou-se a maior que a fé de Abraão e Sarai. Qual é o problema da impaciência? O problema da impaciência é que quando ela bate a porta, a gente vai arrumando algumas justificativas. Não, tudo bem, a gente não descrê na promessa, mas quem sabe a gente precisa fazer alguma coisa, não é? Deus prometeu, e essa é a parte de Deus. Agora, tem algo que eu preciso fazer. E aí nós corremos o risco. E geralmente, quando nos movemos pela impaciência, nós fazemos tudo errado. Não é isso que Deus quer. Não é este o propósito que Deus tem. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Abraão aceita o plano. Abraão estava pressionado. As coisas não aconteciam e ele estava pressionado, sem saber o que fazer. Mas Abraão precisava entender
que ele era o líder da família. Ele não poderia ceder. O nosso escritor continua dizendo: quando deixamos que a necessidade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo erros. Queridos, uma das piores coisas da nossa vida, em todas as áreas, não só na área espiritual, mas na nossa vida cotidiana, é quando nos movemos pela necessidade. Não se mova pela necessidade. Nós precisamos aprender a nos mover pelo propósito e não pela necessidade. Eu escrevi aqui que quando cedemos às pressões, perdemos o foco. Abraão estava pressionado, a circunstância realmente era uma circunstância drástica e ele se moveu pela pressão, pela circunstância, pela necessidade. Não se mova pela pressão, não se mova pela circunstância, não se mova pela necessidade. Por que que Deus faz promessas? Para que nós nos movamos pelas promessas. Nós precisamos aprender a nos mover pelas promessas, porque quem se move pelas promessas se move dentro da direção de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Não se mova pelas pressões. Existem pressões que vêm sobre a nossa vida e se nós não tivermos cuidado, ela nos tira do foco. E depois não adianta a gente reclamar: ah, é porque eu fui pressionado. Deus tem o controle o tempo inteiro. Não se esqueça disso. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Agar zomba de Sarai. Agar zomba de Sarai. O nosso escritor nos diz que Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Ele continua: parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Ele continua nos dizendo que o erro de Sarai trouxe para seu lar desprezo, zombaria e certamente a tristeza e a dor. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado, porque quando nós entramos na rota de Deus, nós falhamos. Por quê? Porque se os planos são de Deus, eles não são nossos. Eles têm que se tornar nossos e se tornam a partir do momento que nós aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter cuidado porque entrar na rota de Deus é perigoso. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Eu gosto do Salmo de número 46, todo, mas o versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Nós precisamos entender que Deus não precisa da nossa ajuda. Deus tem o controle de todas as coisas. Não entre em rota de colisão com Deus. Agar, ela aceitou, a proposta, parecia tudo certo, talvez ela se envaideceu, porque o texto bíblico deixa a gente pelo menos entender isso, depois que ela zombou de Sara, desprezou Sarai, porque ela entendeu o seguinte: não, eu agora sou esposa de Abraão também, eu agora também vou ter um filho dele. Então, talvez ela se envaideceu dizendo: não, isso é a oportunidade que eu estava esperando. O plano parecia perfeito naquele momento, mas trouxe grande problema, zombaria, o desprezo, zombaria, tristeza e dor. E foi aqui que eu escrevi, olha, 3 pessoas trilhando a mesma jornada, mas tomando decisões sem consultar o Senhor. 3 adultos tomando decisões sem consultar o Senhor. Eu escrevi também uma sucessão de erros sem que ninguém se despertasse. Era para alguém ter dado um grito, fala a verdade. Era para alguém ter falado: não, gente, peraí, tá tudo errado, isso aqui não vai dar certo, Deus realmente não está aprovando este nosso plano. Era para alguém ter dado um grito. Mas naquele momento a situação era confortável e parecia ser uma solução para todos. A gente percebeu
sabe que não era. E uma coisa nós precisamos entender: continua não sendo uma solução tomarmos as nossas próprias decisões. Segundo ponto da nossa lição, nosso escritor vai falar sobre as consequências de agir por conta própria. Primeiro parágrafo, conflito familiar. Primeira consequência, conflito familiar. É assim desde o Éden, lembra? Desde o Éden. Qual foi a primeira consequência do pecado? Conflito familiar. O escritor vai dizer que não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. Não tardou para essas consequências se manifestarem. Ele continua aqui: as primeiras consequências foram a competição e a soberba. Ou seja, a conta chegou e chegou depressa. A conta chegou e chegou depressa. E nós precisamos entender por que agimos por conta própria se o projeto é de Deus. Por quê? Por que Sarai e Abraão, ou Abrão e Sarai, estão vivendo um projeto de Deus e agora dentro do projeto de Deus querem agir por conta própria? O projeto é de Deus, então é Deus quem define todas as coisas. E eu escrevi ainda assim, ó: o Deus que criou o plano é responsável pelo recurso, dirige os passos da realização e opera os milagres necessários. Vou repetir, para você que é professor de escola dominical, anotar isso aqui como subsídio, ó. Deus criou o plano, ele é responsável pelo recurso, ele dirige os passos na realização e ele opera os milagres necessários. 4 fatores importantes dentro dos projetos de Deus. Deus criou o plano, Deus é responsável pelo recurso, ele dirige os passos da realização e opera os milagres que são necessários. Outra coisa que eu escrevi aqui é que a família sempre, eu disse agora há pouco, né? A família sempre é a primeira a ser atingida. Foi assim desde o Éden e é assim ainda nos nossos dias. Nós precisamos ter muito cuidado porque tudo o que nós fazemos impacta diretamente a nossa família. Todas as consequências, boas ou ruins, elas vão impactar a nossa casa, a nossa família. Segundo parágrafo do segundo ponto, a fuga de Agar. Diante da situação de opressão, Agar fugiu. O nosso escritor diz que Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abraão uma resposta imediata. Aqui tem um grande ensino para os papéis familiares. Sarai ofereceu de vontade própria, de livre e espontânea vontade, a sua serva Agar a Abraão. Abraão era o líder da família. Ele precisava ter a noção que não era da vontade de Deus, mas ele aceitou. Ele aceitou. Quando deu problema, quando veio a consequência, em vez de Sarai resolver o problema, o que ela fez? Foi Abraão: seja o meu agravo sobre ti. Aqui tem um ensinamento grandioso para casais. Primeiro, para a mulher, tome decisões sábias. Tome decisões sábias, para você não precisar reclamar depois das decisões que você tomou. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. A mulher sábia e a tola estão dentro da mesma pessoa. São atitudes sábias e atitudes tolas. E como ter atitudes sábias? Sendo direcionada por Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E tem um ensino para nós, os homens também. Nós precisamos assumir o sacerdócio e a liderança da nossa casa. Abraão deveria ter conversado com Sarai e dito: não, minha filha, Deus vai resolver essa questão, não precisa da gente intervir. Olha como Deus já tem guardado a nossa vida. Ele não fez isso, ele delegou a Sarai a decisão, que era uma decisão dele. A decisão de ter filhos naquele momento não era uma decisão de Sarai, era uma decisão de Abraão. Ele aceitou a decisão.
Queridos, a Bíblia diz que a mulher é a adjuntora. E é claro que nós precisamos ouvir a voz da nossa esposa. É claro que cada um de nós precisa ouvir a voz da sua esposa, porque ela é sábia, Deus dá sabedoria à mulher para ter uma sensibilidade que às vezes falta em nós homens. Mas nós precisamos ouvir e avaliar. Nós é que precisamos decidir. E não adianta falar depois, não, agora você resolve. O problema é seu, foi você que criou esse BO. Não, Deus, é porque foi ela que criou. Não, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. Deus nos chamou para agir na nossa casa como sacerdotes. E Deus sempre respeita esse sacerdócio que ele mesmo delegou a nós, homens. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Deus entra em ação. O nosso escritor nos diz o seguinte: Deus é justo e fiel. Ele vê e responde ao aflito. Por que o nosso escritor está dizendo isso? Porque Deus viu. Agar não tinha a opção de não aceitar aquela situação. É claro que porque ela era serva, então ela seria obrigada, empurrada para aquela situação. Mas é claro que ela também falhou quando ela desprezou a sua senhora. Ela falhou. Então, como eu disse, eram 3 pessoas vivendo, trilhando a mesma jornada, tomando decisões sem buscar a direção de Deus. Outra coisa que o nosso escritor vai nos dizer aqui é que, às vezes, é preciso tornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha. Tá aí, ó. Às vezes é preciso tornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. E o pastor Elinaldo Renovato ainda diz que o eterno e justo não age como os homens. Queridos, Deus é justo. Como nós falamos aqui, Agar não tinha como não aceitar. É claro que ela caminhando ali ao lado de Abraão, da família, vendo que era algo de uma promessa de Deus, ela poderia dizer, mas será isso mesmo? Que a gente não ora? Ok, ela não disse, mas ela também não podia zombar de Agar depois. Por outro lado, de Sarai depois. Por outro lado, Sarai não podia colocá-la, não podia oprimi-la como fez. Então perceba que Deus, ele é justo. Deus, ele não dá razão para quem está andando de forma equivocada. E eu escrevi aqui que, mesmo diante de nossos erros, Deus está sempre pronto a agir. Mesmo diante das falhas dessas 3 pessoas, Deus agiu e Deus trouxe solução para aquela situação. Terceiro ponto da nossa lição, o Deus que conduz a história. Deus está sentado no trono, ele nunca perde o controle de nada. Em momento algum, Deus perde o controle de nada. Tá tudo acontecendo, eu gosto de falar assim, uma bagunça acontecendo e Deus está ali no controle. O nosso escritor vai dizer que Agar parecia abandonada e perdida. Mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. Deus se fez, essa frase é linda, né? Deus se fez presente no deserto. Deus, primeira coisa que eu escrevi aqui é que Deus não abandona. Nunca abandona. Ah, mas Agar não precisava zombar. Ok, ela também falhou, mas Deus jamais abandona. Outra coisa que eu escrevi, ele sempre aparece no meio da dor para agir com graça e misericórdia. Perceba que Deus apareceu e chamou Agar do que ela era. Agar, serva de Sarai. O senhor não ficou com peninha, com mimimi, com Agar, coitadinha de você, não. Agar, serva de Sarai. O que você está fazendo aqui foi uma repreensão do Senhor. O Senhor estava dizendo, Agar, eu sei quem você é. E você está fugindo, mas você é serva de Sarai, Agar. O Senhor está dizendo, eu estou te vendo. E eu posso resolver tudo, mas tem que ser desta forma, do jeito de Deus. Ou seja, Deus sempre aparece no meio do deserto.
Segundo parágrafo do terceiro ponto. Tudo conforme a sua soberana vontade. Deus não perde o controle e ele executa a sua vontade no meio da adversidade. O nosso escritor vai nos dizer que, conforme o anjo falou, deixa eu marcar aqui até onde eu quero, conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem de maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. Tudo acontece conforme Deus permite. Pastor, mas é tudo do jeito que Deus quer? Não. Tem hora que a gente acaba fazendo aquilo que Deus não quer, mas Deus permite. Está dentro da permissão de Deus. E quando Deus permite, Deus continua tendo controle. Deus intervém na hora certa. Deus sempre intervém. Qual é o problema que você está passando? Qual a adversidade que você está enfrentando? Clame a Deus. Peça a Deus para intervir. Se coloque no centro da vontade de Deus e peça a Deus que intervenha. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, o cuidado de Deus em todo o tempo. Nos diz o nosso escritor que quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira sozinha? Contudo, deixa eu voltar aqui, ó. Quem ajudaria uma serva estrangeira sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Queridos, Deus não é injusto. Deus não é injusto. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, mas Deus não é injusto. Deus trata, mas o seu coração se compadece. Deus trata com misericórdia, com amor. Deus auxilia e Deus ajuda. Então, meus queridos, Agar precisava entender que ela não estava sozinha, porque Deus cuida em todo o tempo. Vamos lá, para finalizarmos a nossa aula, 3 considerações muito importantes. 3 considerações importantes. A primeira dela, por que a impaciência surge? Porque somos imediatistas. Não deixe o imediatismo tomar conta de você. Porque, devido ao nosso imediatismo, nós queremos que as coisas sejam para ontem. E Deus tem o seu jeito de agir. Segunda consideração importante. O que nos encoraja na espera? O relacionamento. Nós precisamos entender isso. O que nos encoraja a continuar esperando e entendendo o que Deus está fazendo? O nosso relacionamento com Ele. E a terceira consideração importante, o que garante o cumprimento da promessa? A vida daquele que prometeu. Enquanto aquele que prometeu estiver vivo, nós temos certeza que a promessa vai se cumprir. Que Deus te abençoe de forma poderosa, que a mão de Deus te guie, te conduza em todas as coisas. Tenha paciência, porque Deus vai cumprir as suas promessas. Deus te abençoe. Um grande abraço, pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.